Olá pessoal, bem-vindo e obrigado por acompanhar o tutorial. No de hoje eu vou demonstrar a vocês um efeito de fratura que pode ser obtido usando um add-on que vem nativo aí junto ao Blender. Para entender, nós vamos primeiramente ativar aqui o add-on que é denominado Cell Fracture, ou seja, fraturas de células. Vamos vir aqui em Edit, vamos clicar em Preferences. Clicando aqui a gente abre as configurações, clicamos em add-ons, que são os complementos, e nós vamos vir aqui na lupinha digitar a palavra em inglês cell, que significa célula. Temos aqui o add-on denominado Cell Fractures, basta vocês marcarem e saírem. Com esse add-on ativo, vocês vão ver que quando eu clicar aqui no cabeçalho no modo Object, nós vamos ter a opção Quick Effects, com o add-on já também fazendo parte entre os efeitos rápidos que nós temos aí junto a este recurso. Vocês vão ver aqui o Cell Fracture. Agora, para usar o recurso, eu vou fazer um experimento bem simples aqui. Antes disso, eu só vou tirar aqui essa câmera e essa lâmpada, selecionando os dois com Shift e inativando-os aqui na Outline, clicando no limbo. Vamos adicionar na área com Shift A, ou então mesmo clicando aqui em Add, uma Mesh. Vou usar aqui para isso uma UV Sphere, que é a nossa esfera UV. Vou aproximar. Eu vou aplicar nessa esfera UV um modificador subdiviso Surface. Eu vou entrar aqui em Modifiers, Add Modifiers, e na coluna Generic eu vou selecionar a opção Subdivision Surface. Eu consigo fazer uma melhor subdivisão na malha. Para poder funcionar, vou clicar em Apply. Aqui eu tenho uma esfera básica que eu vou utilizar aqui para fazer esse experimento de forma prática. Mas antes disso, eu vou usar o botão direito do mouse e vou usar o Shade Smooth para alisar a superfície. Nós vamos criar um outro elemento na área, que vai ser um elemento para causar o impacto aí no efeito. Então eu vou usar o Shift A, adicionar um objeto Cylinder, que é o nosso cilindro padrão. Vamos configurar aqui os parâmetros dele na caixa de configurações. Eu vou deixar aqui com a quantidade de vértices que ele tem no momento. Em Radius, eu vou encostar o cursor no deslizador, que é a caixa de valores, pressionar o botão esquerdo e arrastar o valor aqui para a esquerda, para afinar o cilindro. Vamos usar o Depth aqui para estendê-lo, para torná-lo um pouco maior. E vamos fazer com que ele faça uma rotação por esse eixo aqui, que é o eixo X. Então nós vamos vir aqui em Rotation, na opção X nós vamos botar aqui uma rotação de 90 graus. Pronto. Tendo configurado aqui, eu posso fechar as configurações, eu posso agora ativar o objeto de transformação, que é o Move. Setinhas aparecem, eu vou encostar o cursor na seta verde e vou trazer para cá. Eu vou criar uma animação simples desse objeto colidindo com essa esfera. Então eu vou fazer com que esse objeto ele se desloque a partir do frame 20. Então eu clico no frame 20, nessa posição, com o cursor na área, eu vou digitar a tecla de atalho I. Eu abro o menu de inserção de chaves de animação e vou usar aqui a opção Location, já que eu só vou deslocar o objeto. Ele criou uma chave de animação Location aqui no frame 20 e no frame 40, eu vou clicar. Vou encostar o cursor na seta verde de transformação e vou arrastar para essa posição, fazendo com que ele encoste aqui bem no nosso cursor 3D. Com o cilindro nessa nova posição, eu vou usar novamente o cursor na área, tecla I, Location para fechar a animação. Então eu tenho duas chaves aqui que vão me permitir deslocar, como vocês podem ver aí, o objeto para esse ponto. Vamos então fazer o seguinte. Está muito lento aqui o processo, eu quero que isso aconteça de forma mais rápida. Então eu posso simplesmente selecionar a segunda chave aqui na timeline, pressionando o botão esquerdo nela. Veja que somente ela está ativa aqui com a cor laranja. Eu vou usar a tecla G para deslocar essa chave um pouco mais próxima aqui da primeira chave. Com isso, se eu der animação, vejam que a animação agora vai ser mais rápida, como se fosse aqui uma tacada de sinuca em cima de uma bola aqui. E para fazer o efeito que precisamos, nós vamos aplicar os efeitos físicos que precisamos junto ao objeto. Então eu posso simplesmente selecionar o objeto esférico, aplicar nele um efeito físico Read Body.
Veja que quando eu aplico o efeito Read Body nesse objeto, eu tenho essa configuração do Read Body, eu vou correr até a parte que aparece aqui, a opção Dynamics, bem na parte inferior. Eu vou abrir e vocês vão ver que eu tenho aqui uma opção chamada Deactivation. Eu vou selecioná-la, abrir a configuração dela, vou então selecionar essa opção aqui chamada Start Deactivate. Selecionando-a, vejam que quando eu der o play, o objeto esférico ele não cai, a sinuca colide, mas não faz efeito nenhum. Para poder a sinuca fazer o efeito, é necessário eu selecionar o nosso taco de sinuca aqui, que é esse cilindro, clicar em Read Body e aplicar nele também aqui o efeito que vai me permitir fazer aí a movimentação. Então quando eu clico aqui, ele vai cair. É necessário que nessa animação eu utilize aqui no cilindro essa opção Animated selecionada, para que ele utilize a animação que eu criei junto ao processo. Então ele vai, ó, cria e dá esse pequeno empurrão aí na esfera. Mas eu não quero aqui fazer um empurrão na esfera, eu vou querer que essa tacada desse objeto cilíndrico aqui, ele crie a fratura desse objeto esférico. Então para isso, eu vou precisar daquele add-on denominado Self Fracture. Então eu vou selecionar a esfera, com a esfera selecionada, eu vou vir aqui na aba Object, vou vir na opção Quick Effects e vou aplicar nessa esfera o efeito Self Fractures, que faz parte agora da opção Quick Effects. Ele abre esse menu, vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos apenas na opção Noise, utilizar o valor como 0.06, tá ele aqui ativo. Eu poderia fazer outras configurações aqui para parametrizar outros tipos de recursos junto ao efeito, mas esse aqui é o mais prático e mais simples. Eu vou manter apenas esse valor em 0.06. Aqui embaixo em Scene Collection eu vou criar lá naquela outline uma collection onde eu colocarei os fragmentos que serão criados aí com efeito. Então eu vou clicar aqui, esfera, estilhaços, vai ser o nome da minha collection. Com essas duas opções aqui configuradas, eu vou clicar em OK e vai surgir aqui a fragmentação da esfera. Demora um pouquinho, a depender da sua máquina aí pode ser mais lento ou mais rápido. Vamos ter que aguardar finalizar o processo. Pronto, aqui já foi feito o nosso efeito de fragmento. E aqui ficaram os estilhaços referentes ao efeito Self Fracture junto à esfera. Vocês vão notar que aqui na outline, ó, ele criou uma collection com o nome Esfera Estilhaços. Se eu abrir essa collection, todos esses fragmentos que ele criou estarão descritos aqui nessa collection. Eu vou fechar aqui só para facilitar um pouco. Fechando essa collection, eu vou demonstrar a vocês agora que se eu clicar o player, apenas a esfera que eu criei inicialmente sofrerá o efeito Read Body, porque eu só apliquei o efeito Read Body nela. Eu preciso aplicar esse efeito Read Body nesses estilhaços que foram criados. Então, para que isso aconteça, o primeiro passo aqui é eu desabilitar a visão daquela esfera principal. Eu vou vir aqui na outline, veja que está aqui o Sphere, que é a esfera principal. Eu vou clicar no olhinho para que ela não apareça por enquanto aqui no meu processamento, porém na renderização ela irá aparecer. Para eu poder tirá-la também da renderização, eu venho aqui na outline, vou clicar nesse funil que aparece aqui no canto superior direito da janela, ó. E aqui eu tenho um ícone que representa o render, que é a máquina fotográfica. Se eu quiser habilitá-lo, eu clico nesse ícone, clico fora e agora ó, eu tenho tanto o ícone do olhinho, que é o preview, como da câmera, que é o render. Então, para tirar a esfera também do render, eu venho aqui ó, e desabilito a câmera. E vamos agora então criar o efeito dos fragmentos, tendo em vista que se eu der aqui o player não vai acontecer nada, os fragmentos vão ficar aí imunes ao efeito do atrito. Então eu preciso movimentar aqui a nossa área, vou clicar fora para desativar a seleção e vou selecionar um estilhaço desse aqui, que é um fragmento qualquer aqui da esfera, por exemplo esse. Eu vou precisar aplicar nesse fragmento o nosso efeito aí, que é o efeito Read Body.
Então eu vou vir aqui na opção de efeitos físicos, clicar em Read Body. Eu vou mantê-lo aqui com essa opção Active. Não vou mexer em nada. Vou então vir aqui, ó, até a parte inferior, abrir a opção Dynamics e vou selecionar a opção de Activation e clicar nessa opção Start Deactivate. Pronto. Dando Play, vai acontecer isso. Quando a sinuca bater, ela vai estilhaçar aquele fragmento que eu criei, o efeito Read Body. Poxa, mas como é que eu estendo esse efeito para os demais fragmentos aqui junto à área? É bem prático. Com esse fragmento do qual eu apliquei aqui o efeito Read Body, eu vou olhar aqui a minha visão pelo modo Wireframe. Eu vou manter a tecla Shift selecionada, pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo e selecionar os demais fragmentos. Com os demais fragmentos selecionados, percebam que aqui o que está mais claro é o objeto ativo. Eu vou vir no cabeçalho na opção Object, vou vir na opção chamada aqui Read Bodies. Vejam que eu tenho uma opção chamada Copy from Active. Ele está dizendo que eu vou copiar as configurações do objeto ativo nos demais objetos que eu selecionei. Então, clicando em Copy from Active, todos os demais objetos terão, a partir desse momento agora, a mesma configuração daquele objeto ativo. Então, se eu selecionar qualquer fragmento aqui, ó, ele vai ter o efeito aparecendo aqui na nossa barra de propriedades, nos efeitos físicos do tipo Read Body. Voltando à nossa visão ao modo sólido, se quisermos fazer agora o efeito de atrito aqui, dando o player, percebam que agora, quando eu der a sinuca, eu estilhaço o objeto junto ao efeito. Então essa é uma das formas que nós temos de utilizar o efeito físico Read Body para criar esse impacto que pode ser feito aí de forma simples e prática com um simples add-on que o Blender disponibiliza para a gente criar efeitos fantásticos aqui de colisão. Fica aí a dica, bom uso e até o próximo tutorial.